Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Abra comigo, por favor, no livro de Marcos, no capítulo 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugares nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que estava pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vai para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Esses ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aleluia. Pai, graças nós te damos mais uma vez pela tua santa e rica palavra. Peço que o Senhor ministre, Senhor, nos corações nessa manhã. Que não seja, Senhor, apenas palavras faladas, Senhor, mas palavras, ó Deus, levadas e conduzidas pelo Espírito Santo, falando de forma pessoal, Senhor, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Essa é uma palavra que eu compartilhei com a liderança na nossa última reunião que tivemos aqui na igreja, muito abençoada. E eu já tinha colocado no coração de trazer essa mesma palavra para a igreja, porque é algo que Deus coloca no coração da gente, para trazer, no caso que foi para a liderança, mas o propósito é para que toda a igreja esteja envolvida no mesmo espírito, com o mesmo propósito. E Deus me deu essa palavra, cujo tema é levando vidas a Jesus. Essa é uma história fantástica, né? Inusitada, diferente, de todas as mais comuns que a gente já viu acerca da cura que Jesus operou, né? Porque essa teve um diferencial daquelas pessoas que levaram este homem até Jesus. Esse foi o grande diferencial desse texto, porque Jesus já havia curado outros paralíticos e outros com vários tipos de doença. Mas essa nos chama a atenção sobre este fato. E eu quero tirar aqui algumas lições sobre este tema, não é? Olhando para esse texto, o que nós podemos aprender de levar pessoas a Jesus? Levar pessoas a Jesus. Eu costumo dizer, e talvez repita muitas vezes, que a nossa maior função hoje, como igreja do Senhor Jesus na terra, não é ser salvo do inferno, não é? O propósito maior de Deus não era simplesmente nos dar uma vida eterna. Porque se assim fosse, meu querido, quando Ele efetuou a salvação, Ele já podia levar você e eu embora, se a questão era só a vida eterna, não é? Mas a função que nós temos hoje na terra é sermos embaixadores do reino de Deus, representantes de uma nova esfera de vida, de pensamento e de propósito. Trazer para as pessoas que ainda não conhecem este reino oferecido gratuitamente a todo aquele que crê, tem a vida eterna. E essa é uma das promessas, que são várias, e que está expressa em João 3,16, que é um texto que todos nós conhecemos de cor, não é? O que diz lá em João 3,16?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, de início, eu quero te dizer, meu querido, que se você permanece vivo aqui, crente, lavado no sangue do Cordeiro, você tem que entender que há um propósito nisso. Entre vários propósitos, é lógico que pode nortear a nossa vida. Este é o principal para um crente lavado pelo sangue do Cordeiro. Levar o Evangelho de Jesus, levar as pessoas a Jesus, o Salvador. Levarmos as pessoas a Jesus, o Salvador. E nesse texto eu aprendo uma lição muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Primeiramente, o que há de extraordinário nesse texto e nesses homens? Aliás, diz que eram 4 homens que levaram esse paralítico. Primeiro ponto que eu acho importante nós lembrarmos, esses homens tinham um propósito, eles tinham um alvo determinado, e o alvo determinado era exclusivamente levar o homem a Jesus, levar este amigo a Jesus. Sabe, amados, na vida nós temos uma interação na vida social, familiar, profissional, escolar, enfim, isso é vida, né? Passeio, trabalho, tudo que envolve a vida de cada um de nós, que não é diferente, é quase que igual para todos. E nessa vida que nós vivemos, nós às vezes deixamos ou perdemos de vista o propósito maior, que é de levarmos as pessoas a Jesus. Você tem uma festa de final de ano, é uma festa de Natal, que bênção! Mas deveria passar em nossas mentes, nessa festa de Natal, tem alguém ali que eu possa, de alguma maneira, conduzir ele a Jesus? Nos nossos trabalhos, nas nossas redes sociais, nós vamos interagir, vamos ver várias coisas, mas entre todas elas, não poderia sair nunca da nossa mente: o que eu posso fazer para levar essa pessoa a Jesus? O que eu posso fazer para conduzir essa pessoa a Jesus? Mas o fato é que a vida é tão corrida, ela é tão interativa, que a gente vai passando batido nesse principal ponto. E passamos às vezes semana, meses, quem sabe ano, sem falar de Jesus para ninguém. Sem falar de Jesus para ninguém. Será que é Jesus que está batendo na porta? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas não é verdade, meu querido. Vamos fazer um exercício mental por alguns segundos aí? Qual foi a última pessoa que você pelo menos tentou levar ela até Jesus? Depois que eu ministrei essa palavra, e é lógico, ela volta à tona nos nossos corações, essa semana eu tentei 2 pessoas, né? Tentei não é um termo muito certo, né? Eu convidei, eu insisti, eu persisti em trazer 2 pessoas, né? Não vieram ainda, mas o foco voltou. Eu vou trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu vou interagir, eu vou fazer as funções de pai, de pastor, de profissional, mas eu não posso me esquecer que o foco principal tem que ser levar pessoas a Jesus. Amém? Eu fiquei pensando o que motivou esses 4 homens a levarem este amigo. Provavelmente era um amigo, não é? Eles não passaram no caminho, viu um homem lá paralítico e falou: vamos embora, vou te levar para Jesus. Poderia até ser, mas tudo indica que eles tinham um convívio com essa pessoa. 2 coisas eu acho que pelo menos motivaram esses 4 homens a levar essa pessoa a Jesus. E a primeira delas não pode faltar: é amor, é compaixão pelas pessoas. Meu querido, se nós perdermos a compaixão pelas pessoas, o amor pelas pessoas, nós não vamos mais conseguir atingir o alvo de levá-las para Jesus. Porque nós temos que levá-las para Jesus porque nós amamos elas. Amém?
Quando você tem algo bom, você quer que as outras pessoas participem disso, ou alcance também isso. Vamos supor que você descobrisse um tesouro inesgotável, uma fonte de renda inesgotável, que mesmo você compartilhando com todos os seus amigos, ela não diminuiria para você. O que você faria? Para aqueles que você está mais próximos, pelo menos, aqueles que você ama mais, o seu amigo, o seu irmão, o seu parente, o seu pai, a sua mãe, o que você faria? Continuaria olhando para ele na miséria, na sarjeta, sabendo que você tem uma fonte de riqueza e de bênção? Não consigo imaginar uma pessoa tão egoísta a este ponto. Não consigo imaginar. É lógico que você ia levar ele a essa fonte. Olha, aqui tem riqueza, aqui tem graça, e você ia compartilhar isso, não é verdade? Portanto, meu querido, não deixe de amar as pessoas. Não, bispo, eu não deixo de amar os meus parentes. Eu simplesmente não estou mais assim, insistindo tanto com Jesus. Deixa eu entender. Você diz que ama ele, mas você vê que a caminhada dele, a trajetória dele está levando a ele uma destruição nessa vida e na eterna, e você diz que ama, mas não compartilha Jesus? Alguma coisa está errada. Talvez seja esse segundo ponto agora, que eu acredito que estes homens motivaram eles a levar o paralítico a Jesus. Eles acreditavam que Jesus era a solução. Amém? Ninguém faria esse esforço todo, meu querido, se não cresce que Jesus resolveria aquela situação. E talvez nós perdemos também essa direção principal, que Jesus é tudo na vida de um homem. Meu querido, Jesus é a solução na essência humana, quer seja na área sentimental, psicológica, financeira, eterna. Jesus é o Senhor da vida. Posso ouvir um amém? Jesus é o Senhor da vida. Não perca este foco tão importante, meu querido, porque talvez seja isso que te desmotive a continuar sendo embaixador de Cristo, representante do reino aqui na terra. Talvez você mesmo já passou por frustrações na fé, e você mesmo hoje se encontra um pouco adormecido, ou anestesiado. Será que Jesus é mesmo tudo isso? Eu tenho uma dor até hoje, essa dor ainda não foi embora. Ainda há áreas na minha vida que eu luto até hoje. Meu querido, eu acredito que nós vamos lutar com várias coisas até o fim, mas isso não tira a soberania de Deus. Nós cantamos agora há pouco que Deus é bom, amém? E Ele continua sendo bom, apesar de não alcançarmos algumas coisas. E um dia no céu, eu tenho certeza que nós teremos todas as respostas. Mas enquanto o céu não chega, eu creio que Deus é bom. E Ele é a solução na vida do ser humano. Sabe outra coisa que acontece, que às vezes passa despercebido? Quem é crente, quem é cristão há mais tempo, se esqueceu da tristeza que vivia sem Jesus. Porque faz tempo que está na igreja, ele acostumou com esse ambiente. E às vezes esquece. Mas tenta lembrar um pouquinho, meu querido, quando você não conhecia Jesus, que vida mais vazia e miserável que você tinha. Você corria atrás do vento, você corria só atrás de coisas passageiras, e quando as tinha, não satisfazia a sua alma. Pelo menos na minha vida era assim. Jesus é a solução para a raça humana e para todo homem. Amém? Ame as pessoas, não perca a visão. Você está na terra para servir o Rei. Aleluia! Diga aí, eu estou na terra para servir o Rei. Não sei porque eu me lembrei que Jesus disse: se você é sal, mas não salga, não serve para nada. Se você é luz, mas não ilumina, não serve para nada. Ponha isso no seu coração nesse primeiro ponto, meu querido. Você está vivo hoje? Louvado seja o nome do Senhor. É porque Deus está dizendo para você: ainda há tempo para você servir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esses 4 homens tinham uma meta, um foco, uma visão. A segunda coisa que eu percebo
é que eles também eram focados o bastante para não desistirem diante das dificuldades. O que diz lá no versículo 4? Então, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Primeira coisa que eles encontram é uma dificuldade para cumprir a missão. E deixa eu te dizer uma coisa, isso acontece na vida de todo mundo que resolve fazer alguma coisa. Se você resolveu fazer alguma coisa, você vai encontrar dificuldade. Só não encontra dificuldade quem está esticadinho naquele lugar, né? De madeira, meio retangular, né? Aí acabou, não tem mais dificuldade, não tem mais luta nesse sentido da vida, não é? Mas enquanto estivermos aqui, meu querido, nós vamos ter dificuldade. E quanto mais nós nos propusermos a fazer o ID de Jesus, que é trazer pessoas para o reino, as dificuldades aumentam, os impedimentos tentam se posicionar. E esses homens vieram carregando, talvez a distância longa, esse paralítico é uma maca, e chegam ali e não conseguem entrar. Quem sabe, se eles não tivessem determinação e um propósito, eles diriam, a nossa parte nós fizemos. Quem é que já disse assim, a minha parte eu fiz, mas eu não posso mudar o coração dele. Eu não posso obrigar ele. Nós gostamos dessa frase, a minha parte eu fiz, a minha parte eu fiz. Mas às vezes, não é todos os casos, às vezes a tua parte está além deste obstáculo. A tua parte ainda não terminou, ela continua depois deste obstáculo. E você tem que entender que eles virão, mas poderão ser superados pela graça do Senhor Jesus. Amém? Portanto, meu querido, não desistam se vocês começarem essa empreitada. Você vai chamar uma pessoa para vir, dificilmente ela virá na primeira vez. Você vai propor talvez um estudo bíblico, um PGD, mas talvez nem sempre vai começar naquele tempo. Não desistam. A palavra de Deus é comparada à semente. A semente é algo maravilhoso, que você joga a terra e você não percebe, mas ela está lá. Você tampa ela de terra, parece que ela morreu, mas aí é que ela está viva, porque quando ela morre, ela nasce. Quando ela quebra aquela casca, aquele casulinho dela, ela começa a brotar. Portanto, meu querido, não desista de levar as pessoas a Jesus por causa de dificuldades. Posso ouvir um amém? Elas virão, não precisa nem de oração, ok? Nem de fé. Se tem uma promessa na Bíblia que não precisa de fé, é essa. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas eu não creio, mas você vai ter do mesmo jeito. Eu não tenho fé para isso. Tudo bem, vai sem fé mesmo. No mundo tereis aflições. Está aí uma promessa de Deus que não precisa exercitar fé. Mas Jesus venceu, e a promessa é que nós venceremos no nome dEle. Amém? Terceira coisa que eu aprendo com esses 4 homens, que tiveram uma missão tremenda de levar o homem a Jesus. Esses homens, ao encontrarem a dificuldade, ao invés de desistirem, eles criaram novos caminhos. Criaram novos caminhos. E às vezes é necessário criarmos novos caminhos. Talvez esse seja o tempo mais ideal para se falar da necessidade de criar novos caminhos. Não é? Enfrentamos aí este mal, essa pandemia, e, enfim, distanciamento, e etc, etc. E as igrejas tiveram que se reinventar. As igrejas tiveram que criar novos caminhos. O que não pode é deixar de cumprir o maior chamado e a maior missão da igreja, que é levar pessoas a Jesus. Então nós nos reinventamos. Fizemos o nosso PGD por alguns meses naquela sala de bate-papo. É sala de bate-papo? Como chama aquilo? Eu, particularmente, não sou muito fã, tudo ali no computador, aquela coisa estranha, meia distante, mas tivemos que criar novos caminhos. E olha que teve alguns dias ali que disseram que foi um dos melhores estudos que nós tivemos, e foi naquele modelo. Foi naquele modelo. Aqueles 4 homens, então, se viram com uma dificuldade, criaram um novo caminho, um caminho inusitado, que ninguém ainda tinha feito.
E nada de errado, querido, em criar coisas que ninguém ainda fez. Nós temos um culto a Deus, mas não está na Bíblia da maneira como tem que ser o modelo do culto, a dinâmica do culto. Tudo isso é coisa nossa, que vem, é lógico, de tradições, não é? Tradições. Mas nada impede que a gente vire a cadeira ao contrário, que a gente passe um telão com alguma coisa, enfim, nós temos que nos reinventar. E eles reinventaram, só que geralmente, ou pode ser, que pode custar um pouco mais. A mudança de caminho pode custar um pouco mais. E no caso deles, custou um pouco mais de esforço, de trabalho. Porque ao não conseguir entrar, o que eles falaram? Vamos abrir um buraco no telhado. E nós até falamos na reunião de liderança que existiam casas lá que tinham algumas facilidades para se chegar ao telhado, porque o telhado era muito usado naquela época para outros fins, não era só como a gente vê hoje os nossos telhados, que serve só para cobrir a casa e pronto, né? Lá, às vezes, eles espalhavam cereais no telhado para secar, tinha muitas casas que tinham um sistema de um degrau superior que era no telhado, né? Você vê isso na Bíblia, mas não deve ter sido fácil. Amém? Vocês estão comigo aqui? Subir com um paralítico no telhado não deve ser fácil. Eu fiquei imaginando que ele estava numa maca, você tem que subir inclinado, não tem como subir reto, né? Para subir inclinado, como é que fizeram com esse homem? Será que amarraram ele na maca? Talvez. Meteram uma corda nele lá e falou, vamos embora, vamos para cima. E é assim, meu querido. Mas não desistiram do propósito. Eu vou levá-lo a Jesus. Eu vou levá-lo a Jesus. Talvez pode custar financeiramente um pouco mais. Quebrar o telhado do homem. Já pensou se eles tivessem que fazer uma reunião do presbitério para decidir se sobe, se quebra o telhado? Aí o presbitério ia calcular, mas quanto custa cada telha? Isso vai ficar caro, esse evangelismo, né? Eu acho que vai ficar inviável. Não preocuparam com nada disso, porque tinham em mente levar o homem para Jesus. Meu querido, quando alguém encontra Jesus, vale qualquer preço. Posso ouvir um amém? Que coisa boa é quando você consegue levar alguém para Jesus e você vê aquela pessoa sendo transformada. Uma casa que era uma casa de contenda, de briga, de bagunça. Aí depois, com o tempo, você começa a ver que as coisas estão organizadas, as coisas estão limpas, as crianças estão mais calmas, a mãe não grita mais. Oh, amado, isso é bom demais. Quem já entrou numa casa bagunçada e depois essa casa começou a ficar em ordem? Eu já entrei em algumas casas assim. E você vê uma ação espiritual, você vê a paz entrando naquele lugar. Tem uma propaganda que diz que para tudo não sei o quê, mas isso não tem preço. Então vamos pegar esse chavão aí. Isso não tem preço. Amém? Quebra o telhado, baixa o homem, sobe para cima, corre, perde um pouquinho de grana, perde um pouquinho de tempo, mas o propósito está mantido. Eu vou levar pessoas a Jesus. Quarta coisa que eu aprendo com esses 4 homens fantásticos. Eles só conseguiram essa façanha porque eles entenderam e fizeram uso da força da união de propósito. Amados, Jesus orou, uma oração maravilhosa que nós vamos ver já já, pedindo ao Pai para que a igreja permanecesse unida. Talvez essa tenha sido uma das mais fortes e insistentes oração de Jesus pela igreja, que eles mantenham-se unidos. Porque é lógico, Jesus sabia que a divisão aconteceria, e a divisão geralmente traz muito prejuízo, não é? O que é uma divisão? É 2 visões. Então há uma divisão, visões diferentes. Nós não pregamos a uniformidade. Uniformidade é impossível. Todo mundo igual é impossível. E graças a Deus por isso. Já pensou uma igreja cheia de éder?
Ninguém aguenta. Né? Cheia de Paula, todo mundo Paula, não dá. Então nós somos diferentes, mas nós podemos ter unidade na diferença. E nisso reside um segredo de vitória a nível de igreja, a unidade do corpo de Cristo. Posso ouvir um amém? Há uma frase que eu escrevi, não sei se ele pôs aqui na tela, pois sim, olha lá, ó. Sozinho se vai mais rápido, mas com mais pessoa se vai mais longe. Isso é verdade, sozinho você consegue se desvencilhar mais rápido, não precisa de socorrer o outro que está andando mais devagar, você vai até mais rápido, mas você vai uma distância mais curta, porque com mais gente, um ajuda o outro, um socorre o outro, furou o pneu da bicicleta, para todo mundo e ajuda, troca o pneu, arruma a câmera, mas sozinho fica tudo mais difícil. Olha a oração que Jesus fez em favor da união da igreja, João, capítulo 17, versículo 20 ao 23. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Está falando da gente, a igreja, eu e você hoje, amém? Eu rogo por aqueles que vão crer ainda, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Que oração de Jesus! Eu não oro só por esses, Senhor, que o Senhor tem me dado, mas aqueles que ainda virão e vão crer através da mensagem. Ele orou pela igreja através dos séculos. Ele orou por unidade, por união de propósito. É interessante que ele fala algo ali que eu não sei qual a aplicação que a gente pode fazer para que o mundo creia que Tu me enviaste. Jesus está dizendo, se eles manter-se unidos, o mundo vai crer que Tu me enviaste. E você pode aplicar isso de algumas maneiras, mas eu vou fazer uma aplicação rasa. Quando nós trabalhamos com união, nós propagamos o Evangelho com mais intensidade. E o mundo é alcançado e o mundo crê em Jesus Cristo. Eu não tenho os amigos que vocês têm. Eu não tenho os parentes que vocês têm. Cada um está inserido em um contexto, onde se você levar os seus amigos, os seus parentes a Jesus, o mundo vai continuar crescendo e crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ao propósito, a interpretação que vai mais além disso, porque vendo a união de um povo tão diferente, aponta para a união da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E muitos crerão naquele Deus que consegue fazer o milagre da união de cabeças tão diferentes como as nossas. Mas são verdades, você pode aplicar mais sobre elas. Mas o fato é, meu querido, que nós temos que entender o poder da união e trabalharmos em uma só visão. Qual é a visão da Igreja Metodista Renovada? Lógico, tem várias facetas da visão, mas a central, buscarmos e ganharmos pessoas para Jesus, discipulando elas, ensinando a palavra de Deus, para que elas então sejam conhecedoras da palavra e sejam salvas. É o ide de Jesus, portanto, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a visão principal da igreja. E nós vamos atingir isso somente quando todos nós entendemos a necessidade de mantermos união nos propósitos ministeriais e pessoais. Os 4 conseguiram. Eu vi uma figurinha que deve ter sido bem próximo do que aconteceu, né? Abriram o telhado e a maca, né? Abaixou em uma corda, cada corda em uma ponta da maca. E os 4 conseguiram abaixá-lo, né? Porque se fosse só 2, ia baixar torto, de um lado só, esse homem ia cair lá de cima, imagina a cena, né? Em vez de descer a maca com o aleijado, derruba o homem lá de cima. É que nessa cena que a gente vê às vezes aí, hilária, né? Daqueles maqueiros que entram no campo para pegar o jogador, não sei quantos já viram algumas cenas dessas, e põe o jogador na maca e derruba o jogador no caminho. O cara já está arrebentado, ele já cai rolando, piorou a situação.
Mas na união, os 4 baixaram certinho. Este homem apareceu de frente a Jesus. De frente a Jesus. Sabe, meu querido, nós não sabemos se esse homem tinha fé, o aleijado. Mas esse é o 5º ponto agora. Que Jesus diz que vendo a fé deles, em 5º lugar, esses homens demonstraram fé fazendo. Fazendo. E Jesus olha para aquela situação e diz, vendo a fé deles, a fé que era vista. Tiago, na sua carta, faz um meio capítulo ali com um pensamento interessante sobre fé e obras. Não sei quantos já leram o livro de Tiago. E ele diz assim, né, numa provocação, você crê em Deus? Ele diz na carta, mas os demônios também creem e tremem. Ele diz assim, veja bem, vou mostrar para vocês como a fé trabalha junto com as obras. Abraão foi justificado pela fé, mas o que fez que Abraão fosse justificado pela fé? O ato, a ação dele de levar Isaac para o sacrifício. As obras cooperam com a fé. Em outras palavras, nós não podemos dizer, tenho fé em Deus, mas não move as pernas. Não há ação que demonstre essa fé. E esse texto nos chama a atenção sobre isso, porque eles demonstraram fé. E Jesus pôde ver. Como que Jesus pôde ver a fé deles? A fé não é algo interno, não é algo que transcende, não é algo espiritual. Sim, mas pela atitude deles, pela ação deles, Jesus disse, vejo que eles têm fé. Ninguém carrega um homem quilômetros de distância, sobe para o telhado, quebra o telhado do homem, baixa na corda, se não acreditasse que Jesus era a solução. Que Jesus era a solução. Portanto, meu querido, em 5º lugar, nós temos que trazer uma fé prática em nossos dias. Nós temos que trazer uma fé, conforme eu escrevi aqui, a fé exige ação. A fé exige ação. Você tem fé, mas não vem nunca à igreja. A tua fé é uma fé capenga. É uma fé que está andando manca. Porque a sua ação de vir demonstra que você tem fé. É lógico que tem exceções, estou dando somente um exemplo, não é? Exceções de dias, de hora, de situação. O que você tem feito que demonstra fé? O que nós, como igreja, temos feito que demonstra fé? As nossas ações vão demonstrar isso. A simples ação de você ainda insistir com alguém que não conhece o Senhor Jesus, demonstra que você crê no Senhor Jesus. Quando você o convida para vir à igreja, uma simples coisa como essa, que é um evangelismo também. Vamos na igreja hoje tem um culto, às 9h30 da manhã, e você se prontifica a buscá-lo, essa sua fé saiu do coração e atingiu as suas pernas, os seus braços, e a fé verdadeira atinge também o bolso. Amém? Atinge também o bolso, isso é fé. É uma fé que tem ação, praticidade. Tiago continua dizendo, se algum irmão tem fome, ou está passando frio, e você bate nas costas dele e diz, vai em paz, e que Deus te abençoe, você não tem fé. A fé é ação. De que adianta isso se não tiver ação? A ação vai em direção. A ação é o que antecede o fato. Até na sua vida pessoal, meu querido, aplica isso e você vai entender o que eu estou dizendo. Quando você tem um objetivo, está buscando em Deus, está orando por algo, começa a ter ação com relação a isso. Se é um trabalho, você começa a já se preparar para ele. Você está orando para um trabalho em uma empresa, que é um trabalho de, de computador. Então você fala, eu vou entrar naquela empresa em nome de Jesus, esse é o propósito que eu tracei na minha vida. Então você começa o quê? Mexer com o computador, aprender, aprofundar. Por quê? Você está mostrando através de atos que você está esperando a concretização do seu pedido, do seu clamor, da sua fé. Amém? E sobre fé tem um ponto que talvez nenhum pregador vai conseguir explicar ou conseguir entender perfeitamente. Jesus sendo
cheio do Espírito, Deus que se fez homem, ele conseguia pegar, perceber este ponto da fé, que era possível acontecer um milagre. Nós não temos essa habilidade, pelo menos eu não tenho. Mas Jesus olha e fala assim, vendo a fé deles. É como se Jesus dissesse assim, não falta mais nada. Está pronto, o milagre pode acontecer. Várias vezes Jesus falou isso para algumas pessoas. Seja feito conforme a tua fé. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Há um momento da fé, que eu não sei dizer, que chega num ponto em que o invisível, o sobrenatural, se torna visível, presente e real. Isso é uma fé tangível. Mas nós temos que começar a praticar ela, exercitar ela, crer. Entrar numa casa para discipular e crer no fundo do coração. Eu vou entrar nessa casa, mas essa casa nunca mais será a mesma. Vai ser transformada pelo poder de Deus. Jesus Cristo vai ser o Senhor deste lar. Aleluia! Não é entrar tipo assim, o pastor mandou a gente fazer, vamos lá. Como chama mesmo? PGD, acho que é PGD. Não, meu querido, você não entendeu nada. Esses nomes que a gente coloca é só para dar nome à coisa. Mas você tem que entrar com fé naquele ambiente, você tem que entrar com fé que a palavra é verdadeira, que Jesus está operando e a sua ação de fé vai transformar vidas em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Aleluia, vamos ficar de pé, em nome de Jesus, levando vidas ao Senhor Jesus. Eu disse que eu não sei se aquele paralítico tinha fé, eu não sei. Jesus disse que viu a fé deles. Cadê o ministério de louvor? Vamos cantar aquela última música, Carla, para adorar a Deus. Jesus disse que viu a fé deles, talvez esteja inclusa a fé do paralítico. Mas talvez não, talvez o paralítico fosse, neste caso, uma das pessoas que a princípio não tinha fé. Sabe o que eu quero dizer com isso, meu querido? Nós somos as pessoas que levam. E nós conduzimos pessoas que às vezes no começo nem fé tem para isso. Mas a nossa ação pode levar essas pessoas a crerem e a entenderem o reino de Deus e se tornarem crentes no Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas às vezes precisam de algum empurrão, de alguns empurrões, para começar a vida de fé. Tem uns que pegam só no tranco, não é? Eu ouvi uma história que eu achei interessante. Diz que um homem estava sendo condecorado por um ato de bravura, ele era um marinheiro, e ele salvou uma criança que caiu no mar. E fizeram uma festa, uma homenagem a ele com todos os marinheiros, e então os pais dessa criança fizeram um discurso lindo, elogiando a fé, a bravura, a coragem daquele marinheiro, e fizeram uma homenagem muito bonita. E no meio dessa homenagem passaram para ele o microfone, para ele então falar alguma coisa, e ele pegou o microfone e falou, olha, eu agradeço a todos aí pela homenagem, mas eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer uma pergunta, porque estamos todos reunidos aqui e são as mesmas pessoas que estavam naquele dia. Então, talvez hoje eu tire uma dúvida que está no meu coração. E esse marinheiro herói disse assim, alguém pode me dizer quem foi que me empurrou? Quem foi que me empurrou? Porque eu não tive essa coragem. Alguém me empurrou e eu caí lá dentro. E aí, já que eu estava lá, eu salvei o menino. Alguém pode me dizer quem foi que me empurrou? Então, na vida, às vezes é isso. Nós trazemos pessoas a Jesus que, às vezes, no começo, nem ainda entende fé, nem entende exatamente o que é o reino de Deus. Mas, às vezes, por um empurrão seu e meu, elas podem se tornar pessoas que vão servir o Rei dos Reis, lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Quem sabe você está na igreja hoje porque alguém te deu um empurrão. Você caiu de paraquedas. E hoje você ama o Senhor Jesus e ama o seu reino. É assim que acontece, meu querido. Não perca o foco. Você está na terra até hoje para levar pessoas a Jesus. Amém? Você está aí hoje porque Jesus está dizendo, ainda dá tempo de você levar alguém até Jesus. Vamos adorar a Deus e nós vamos estar orando, pedindo que o Senhor reacenda essa chama nos nossos corações, essa
esse cântico eu estava prestando atenção na letra, tem uma parte que diz de fogo nas veias, é o fogo do Espírito. Nós precisamos de novo do fogo do Espírito correndo pelas nossas veias. Aleluia! Rei do meu coração, seja um monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh. 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 Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, tu és a minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. E tu és bom, bom, oh, oh. E tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Confie nessa promessa. Não me deixarás. Foi o Senhor não me Jesus quem deixarás disse. Jamais. Aleluia. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, oh. 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 Aleluia. Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, porque ela mesma nos diz que tudo que foi escrito para o ensino nosso foi escrito. Pai, que o fogo do teu Espírito volte, Senhor, a correr em nossas veias, como cantamos agora, Senhor. O fogo da paixão, o fogo do zelo, o fogo, Senhor, de cumprirmos a nossa missão, de levarmos a tua palavra e levarmos pessoas ao Senhor Jesus. A nossa função não é curá-las, a nossa função não é transformá-las, a nossa função é levá-las aos teus pés, Jesus, porque o Senhor é quem transforma, é o Senhor é quem cura, é o Senhor é quem salva, e a ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a majestade, Senhor, hoje para todo sempre.
Amém. Aleluia. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.